tarde a todos. Sou a Mel Moura, agradeço a participação de vocês aqui. Começamos agora a primeira edição da Academia PP em 2025, com o objetivo de intercâmbio de informações entre profissionais do mercado e professores e os coordenadores dos cursos do ensino superior de comunicação de todo o Brasil. É uma grande oportunidade para a gente construir mais conhecimentos e trocar experiências. Passo a palavra agora para o meu amigo aqui do time, Vanderlei Postigo. Vamos lá. Oi, Mel, tudo bem? Oi, equipe. Boa tarde a todos, a todas. Eu quero lembrar também que essas edições do Academia PP, elas acontecem sempre às terças-feiras, das 14h30 até às 15h30, mensalmente e transmitidas ao vivo pela plataforma Zoom. A gravação, ela é disponibilizada posteriormente no canal da PP Brasil, lá no YouTube. Em 2025, a Academia PP vai passar a contar com o patrocínio também da Globo. E aí, a gente vai ver um videozinho sobre a Globo, nosso patrocinador. Tá com o Edu? Não Vai tem passar, vídeo, né? a gente já Ah, não, passou o tem vídeo. textinho. Ah, não tem vídeo? Tá Eu bom. passei já o textinho. Tá. Então a gente lembra também que esse bate-papo, né, esse Academia PP, é um bate-papo onde a gente pode fazer apontamentos, usar o chat ou levantar a mão e pedindo que a gente pede sempre que mantenha os microfones fechados, desligados e, se possível, mantenha suas câmeras abertas. O Academia PP traz hoje dois grandes convidados, como sempre, convidados muito especiais, e a gente vai conhecer um pouquinho deles agora. Eu acho que a descrição vai ser maior do que o tempo que a gente tem aqui de tanta performance que os dois convidados têm. Primeiro, a gente tem a Larissa Medialdeia, que ela é gerente de educação para negócios publicitários na Globo. A Larissa é especialista em marketing de negócios, publicidade e educação corporativa com mais de 20 anos de experiência em grandes grupos de mídia, institutos de pesquisa e agências de comunicação. Na Globo, ela lidera a educação para negócios publicitários, sendo responsável pelo onboarding de programas de capacitação internos e para o mercado também. Entre suas principais entregas, a Larissa destaca-se o lançamento da Master Globo, além de atuar no planejamento estratégico do marketing publicitário da emissora. Antes, foi executiva na Clear Channel Brasil, onde integrou o conselho executivo e liderou áreas como marketing, produto e estratégia digital. E Revenue Managing. Foi pioneiro no desenvolvimento da primeira métrica oficial de audiência para mídias externas do Brasil e na comercialização programática de DOOH. Seja bem-vinda, Larissa, para a gente, né? E agora o nosso próximo convidado, que também vai estar aqui conosco, que é o Felipe Crespo. O Felipe é sócio-diretor do Não, Criativos. tudo bem. Eu tô numa reunião aqui, eu tô mandando áudio rapidinho. Se precisa, sim. Oi. O Felipe Crespo é sócio-diretor do Criativos BR, coordenador da FECAP e professor da FAAP. Ele é sócio-diretor de Novos Negócios Criativos BR. Ele é professor de planejamento de mídia, lá da FECAP, FAAP e pós-graduação do Mackenzie. Professor do programa de pós-graduação da FGV Company, sócio idealizador do Amigos do Mercado. Eleito um dos 100 grandes líderes de mercado publicitário em 2018, em publicação da revista Exame. Foi vencedor do Prêmio Amigos do Mercado em 2017 e do Prêmio Contribuição Profissional em 2018 da APP. Felipe tem passagem por agências como Ogilvy, África, Criativos, Young Rubicon, JWT, W. McCann e é ex-consultor de mídia do McDonald's Brasil. Boa tarde, Felipe também. Nesse momento, a gente vai lembrar mais uma vez que vocês podem usar o chat para fazer perguntas, levantem a mão se for necessário, e a gente dá espaço agora para começar o nosso bate-papo. Vamos começar com a Larissa, né? Larissa, o espaço é todo seu, 10 minutos para você fazer assim um apanhado do seu trabalho e a importância desse trabalho com a academia, com os professores, com os coordenadores e estudantes. Certo.
Boa tarde e, primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Estou até nervosa. Eu acho que é uma honra poder falar, do projeto da Master Globo, que é onde eu vou aprofundar um pouco mais. Sou filha de educadores, então, assim, acho que o trabalho de vocês é apaixonante. E aí, hoje eu acho que eu venho trazer uma visão do motivo pelo qual a gente lançou a Master Globo. A Master Globo, ela é uma plataforma de educação e certificação para o mercado publicitário, né? E a gente entende que a gente pode expandir o mercado publicitário para os próximos profissionais que estarão no mercado. É, Então, assim, para contextualizar o motivo da entrada dela, acho que a primeira coisa que a gente entendeu que a gente precisava contextualizar as pessoas que hoje planejam, né, comunicação, mídia, elas precisam abrir a mente delas que não pode levar em consideração o que elas consomem, né, ou que as plataformas que elas consomem, conteúdo, para se fazer um planejamento, né. É muito importante o entendimento do Brasil e do brasileiro, né, quando a gente está falando no nosso mercado, e aprofundar esse entendimento. Eu vou trazer um único dado, né, e não é o objetivo falar da Globo, mas assim, os jovens não assistem mais TV, né? Isso é uma objeção que a gente escuta muito. Mas isso não é uma verdade, mas ao mesmo tempo que, se você está olhando para algum público, para algum target, a gente precisa levar em consideração que semanalmente 70% da população do país consome algum conteúdo da Globo hoje, né? Então, assim, isso é relevante, isso é importante para se levar em consideração, seja qual for a plataforma, tá? Então, o meu objetivo não é falar disso, mas é só para dar um pouco de contexto sobre como é importante entender o consumo e extravasar muitas vezes o nosso comportamento de consumo quando a gente vai pensar numa comunicação. E aí, diante disso, né, que é o nosso grande foco no primeiro momento, é entender como é que a gente ajuda o ecossistema de publicidade, e é claro que a gente usa o ecossistema da Globo, né, que é multiplataforma hoje, para contextualizar isso. Então, o que que a gente via no mercado, né? A gente via uma dor, né, das equipes ficando cada vez mais enxutas, o tempo delas ficando cada vez menor e um conhecimento muito segregado, né, o que era online, o que é offline, o que é digital of home. Às vezes tem empresas que têm células ou que pensam isso de maneiras separadas. O mercado precisando cada vez mais de profissionais que olhem de forma mais global, que olhem mais de forma híbrida, né? O mercado chama o profissional, esse profissional de profissional híbrido. E para as empresas já não se mantém mais, não é sustentável manter grandes estruturas hoje com esses conhecimentos específicos segregados, né? Então, isso também é uma coisa que no futuro ela vai começar a ser cada vez mais integrada, né? Hoje já começamos, mas ainda não é uma realidade de todo o mercado. Uma grande concentração de profissionais, né, que nasceram digitais, né, e que tiveram essa vivência mais no digital, então mais habilidade em planejar ou executar qualquer coisa que seja na comunicação para plataformas digitais. Então, né, eu acho que os outros players trabalharam muito essa questão da educação, mas muito numa questão mais de plataforma. É, e do nosso lado, né, a gente tem uma necessidade de garantir que a gente ofereça, né, que as pessoas compreendam o melhor do que a Globo pode oferecer em relação de oportunidades multiplataforma e também conhecimento sobre o Brasil, né? A gente é um dos maiores investidores em informações sobre o Brasil e brasileiro até para produção de conteúdo. Isso a gente tem cada vez mais colocado na mão do Na mão do mercado mercado. para que eles possam usar isso também em prol de planejamento de mídia. E aí, trazendo um pouco de informações de alguns insights da ABA, da Kantar, que fizeram um book sobre o perfil do futuro do profissional, vai muito ao encontro disso, que é a multidisciplinaridade, né? Compreender um ambiente digital, mas com habilidade global, multiplataforma, né, ter um olhar mais estratégico para o futuro, né? Então, esses estudos eles estão olhando muito para agora, daqui em diante, e para o futuro e empregabilidade dessas pessoas, né? Agilidade em responder às mudanças do comportamento do consumidor, como é importante estudar e compreender em profundidade as pessoas, né? Os comportamentos para se fazer planejamentos. E aí,
né, para nesse primeiro momento a Master Global ela foi desenhada com foco já em profissionais que estavam no mercado, mas nesse momento, né, até abrindo para vocês em primeira mão, a gente tem muita intenção, a gente entende que tem muito a agregar em se aproximar das academias, né, de como que a gente pode cooperar e trabalhar levando também conteúdo, conhecimento, e a própria Master Globo, que é uma plataforma escalável, né, uma plataforma gratuita de certificação e conhecimento para o mercado. E aí, assim, primeira coisa, antes da gente sair, né, a gente tinha essas dores mapeadas e tudo mais, mas, assim, precisamos ouvir o mercado de fato e construir algo para as pessoas, né, não uma coisa que seja da Globo, mas uma coisa que a gente, de fato, leve um valor. Então, a gente fez escutas estruturadas em profundidade, ouvindo líderes de anunciantes, líderes de agências e também ouvindo quem põe a mão na massa, né? Então, foram 40 escutas em profundidades, Brasil afora, né? A gente foi escolhendo e ter espalhar, né, pelo Brasil e ter uma visão mais ampla sobre isso. E aí, as primeiras coisas que a gente ouviu, né, e para validar a nossa iniciativa é que 90% disse que uma plataforma de conhecimento seria muito valiosa nos moldes do que a gente estava desenhando. E aí, quais seriam os principais benefícios que eles enxergavam naquele momento, até antes do lançamento, tá? É, ajudar os profissionais que conseguirem a planejar além do digital, ou além da televisão, ou além de digital of home ou out of home, né? A rotatividade nessas empresas, elas estão muito grandes e o investimento em atualização ou em educação, né, quando eles estão dentro das empresas, acaba não tendo nem tempo para isso e nem investimento, né? Então, eles entendem que isso poderia ajudar nesse sentido também. E aí a gente foi perguntar sobre esse tal desse profissional híbrido, né? Assim, esse profissional que pode planejar e mensurar multiplataformas, né? 84% disse que é um perfil muito desejado e 75% disse que assim, eu usei aqui uma frase de dois respondentes, né? Até juntei a resposta que eu achei engraçado, que é uma mosca branca, é raro e difícil ou um unicórnio alado, né? Que é difícil encontrar esse profissional hoje e ele é muito desejado, né? Então, assim, eu acho que pessoas que estejam preparadas para essa visão saem na frente, né, para ter oportunidades, seja qual for a disciplina que essa pessoa escolha, né, trabalhar mais ah, com creator economy e tudo isso, é importante a capilaridade de onde esses conteúdos podem ser replicados e aproveitados em outros ambientes, né? E aí, algumas coisas que eles citaram, né, que o profissional off tem resistência, encontra resistência em entender mais sobre o digital e vice-versa, né? As áreas são especializadas ainda, segregadas, é muito importante que tenha um profissional multiplataforma, então eles foram validando algumas coisas que a gente enxergava no nosso dia a dia ali, junto com o nosso time de vendas, né, que está na ponta no dia a dia, eles foram validando isso com a gente e trazendo alguns outros insights. E com isso, a gente lançou a Master Globo no final de 2023, com o primeiro curso chamado Mídia Híbrido, né? E nesse curso de mídia híbrido, a gente tem 6 disciplinas, né? Que ela começa falando sobre o Brasil brasileiro, a gente trabalha bastante quebra de objeção, né? Aquilo que a gente imagina como lei e não é, outras coisas que de fato é o que se imagina, né? A gente traz muito isso nas primeiras disciplinas, a gente fala de mensuração, a gente fala de métricas, a gente fala de formatos, funil, trabalhamos muito uma parte sobre modelos de atribuição variados. A gente também fala, no final disso tudo, a gente fala da ferramenta de compra lá no final, né? Então, assim, a gente agrega um pensamento estratégico, né, de como planejar e de como aterrissar as ideias do planejamento para no final a gente aterrissar numa questão de como fazer a compra, né? Hoje, a Master Globo, ela tem mais de 19 mil pessoas lá dentro, ativas, né, estudando, consumindo esse conteúdo. Ele é um conteúdo de 12 horas. Não é um conteúdo nem longo, nem curto, né? Ele tem o suficiente, a gente entende hoje, para ter alguma profundidade, de fato, a gente oferecer uma visão multiplataforma.
mais de 1.300 certificados, né? E hoje a grande maioria são profissionais que estão ou em anunciantes ou dentro de uma agência. Mas a gente já começou a tatear alguns alunos, sim, né? A gente já conseguiu ver algumas entradas, de alunos de universidades já tendo interesse, né, em consumir o conteúdo. E aí, até para contar o resultado disso tudo que a gente vem acompanhando nesse exato momento, e vou dar uma pequena visão de futuro, né? A gente, no final, pegou esses certificados e a gente teve uns 90% de respostas nesses certificados. Eu acho que foi ótimo, que dá uma certeza nas respostas, né? A gente perguntou se eles se sentem mais preparados para planejar e mensurar a campanha, né? Se eles se sentem mais preparados depois que eles consomem, porque a gente pôs esforço, pôs o conteúdo, né? Colocou lá, desenvolveu, e assim, qual é o valor que a gente entregou de fato para as pessoas que consumiram esse conteúdo? E 90% respondeu que sim, eles se sentem mais preparados. A gente também tem outras coisas que, né, é uma plataforma que está viva, que a gente fez para ouvir as pessoas e levar valor para as pessoas, então o tempo todo a gente está pensando em evolução. Mas acho que o primeiro ponto a gente conseguiu atingir, e nesse momento a gente entendeu, poxa, então acho que a gente está no caminho certo, a gente pode expandir a visão da Master Globo, para cooperar com de outras maneiras, né, de desenvolvimento, de ser algo que complemente, alguma iniciativa educacional, né? E aí, na parte de satisfação, né, a gente tem uma nota de 4 de 57 sobre o conteúdo como um todo. E sobre a navegabilidade, é uma parte mais técnica, a gente tem 4,32, que é algo também que a gente vem desenvolvendo. A plataforma, ela foi desenvolvida, né, com gamificada, né? A gente trouxe uma visão mais jovem para a plataforma, da forma de consumir. A gente trouxe o Universo Globo, que é a forma de produzir conteúdo, que é contar histórias, né? Então, a gente precisava fazer alguma coisa que fosse única também e que trouxesse interesse para que as pessoas consumissem e de fato fosse algo imersivo, né? E a prova, no final, ela é uma prova considerada difícil pelas pessoas que fazem, né? Mas elas se sentem muito vitoriosas quando elas fazem no final de terem conseguido e de expor essa vitória quando eles fazem, né? A visão de futuro nossa, né? Eu acho que sim se aproximar das academias, e conto muito com essas pessoas aqui que estão com a gente hoje, é, conto muito com insights, conto muito com para ouvir vocês, né? E para entender como que a gente faz a aproximação, quanto que vocês acham que isso pode colaborar ou não. A gente está no momento de fazer uma atualização de conteúdo, né, entendendo algumas melhorias que a gente ouviu nas nossas escutas. Então, aqui eu imagino que em maio a gente já deva ter o lançamento do mídia híbrido. A gente também vai ter uma disciplina de performance que a gente vai trazer, né, muito nessa pegada de entender que performance ela é tudo. Tudo que eu trago resultado é performance, né? E lógico, também aprofundo em modelos de atribuição. A gente também tem uma parte que a gente fala de Creators Economy, a gente tem uma célula, então a gente traz esse conhecimento para dentro, né? Porque quanto mais a gente acoplar a questão do multiplataforma, mais completo isso fica. Então, esse é o momento que a gente está vivendo agora, né? E queria compartilhar a nossa visão, assim, de como que a gente se preparou olhando para o mercado, porque, de fato, eu sempre disse, né, desde o do momento desse projeto, o projeto nasceu comigo na Globo. É, o objetivo era fazer uma plataforma para os profissionais e por os profissionais, né? Isso ser colaborativo, isso ser de maneira ouvida e de fato aplicada às melhorias para que traga valor efetivo, né? Então, eu acho que é uma grande oportunidade até para mim, aqui, expondo uma parte particular, poder ter capitaneado um projeto como esse, né? Que tem esses objetivos. E, inclusive, é muito legal poder estar dando esse passo, né, a partir desse encontro, né, eu acho que é o meu pontapé em relação a isso, é nesse encontro com vocês, então, por isso que eu agradeço demais e me sinto muito honrada de estar aqui hoje.
Espero não ter estourado. Eu fui super Não, objetiva. Não sei também se falta alguma informação. Fiquem, né, na hora que chegar no momento das perguntas, fiquem à vontade. não, perfeito, perfeito. Vamos então para o Felipe. O tempo é pouquinho, mas depois a gente abre essa discussão com as perguntas, né? Bom, gente, muito boa tarde. Eu sou Felipe Crespo, sou coordenador do curso de Publicidade e Propaganda da FECAP, também leciono aí na FAP e também nos programas de pós-graduação do Mackenzie e da FGV, e sou sócio do Criativos BR, que é uma agência de publicidade de porte médio e também um portal, uma plataforma de comunicação, do qual que eu já deixo aqui o convite para todos acompanharem o nosso trabalho, seja nos informes do mercado publicitário, seja na cobertura de grandes eventos como agora o SXSW, em que o time acaba de retornar. Gente, na verdade, eu agradeço a oportunidade de participar desse papo, agradeço a Larissa a oportunidade de conversar com ela, que é uma pessoa que a gente já admira, que a gente ouve falar, mas que de repente a gente nunca tenha tido a oportunidade de conversar. Tenho bons amigos que trabalham com ela, como o William Natan, como o Rafa Garey, pessoas incríveis que super, quando souberam do evento, me ligaram e falaram: Cara, você vai falar com a Larissa, ela é incrível. Então, muito grato por essa oportunidade. E uma responsabilidade tremenda aqui de repente, colocar a voz da academia, colocar a voz da faculdade, falar um pouco das nossas necessidades, falar um pouco daquilo que, de repente, a gente hoje precisa, necessita em sala de aula. E espero executar bem essa função. Vejo aqui gente querida, como a Marcinha Pudelco, como a Irene, como o Fernando Ginelli, como a Isa lá de Santos, como o Amadeu, que é meu grande mestre, pessoas queridas, e deixo aqui minhas felicitações a todos os outros, o Josué, querido também, que dá aula lá comigo, e todos os outros que eu não conheço. Tenho aí o intuito de aproximar essa relação e até tenho conversado com o Regide, a gente tentar caminhar um encontro desses coordenadores e a FECAP pode ser o palco para essa conversa muito em breve. Bom, eu gostei do tema porque a gente é muito convidado para falar sobre os assuntos da moda, né? E tem que tomar um cuidado com o termo moda, mas assim, a gente é muito convidado para falar do metaverso, depois a gente é muito convidado para falar de IA. Aí a IA ganha um negócio chamado generativa, aí a gente é convidado para falar de IA generativa, e assim, parece que a gente está sempre surfando a onda do momento. A gente sofre daquele negócio chamado FOMA, não é isso? De sempre ter a percepção de que a gente não está conseguindo absorver tudo. E num desejo muito grande de levar os nossos alunos o melhor, a gente quer consumir o máximo de informação, né? E quando eu vi o tema, quando eu vi o título dessa conversa, eu me surpreendi positivamente no sentido de, caramba, é uma pergunta que nunca me foi feita, né? Nunca ninguém me perguntou a dificuldade que é, mas eu já deixo aqui a minha percepção. É muito difícil, né? É muito difícil, na verdade, estar em sala de aula nos dias de hoje. E aí, de repente, penso que os outros professores podem depois trazer essa percepção, se ela é só minha ou não, mas eu dou aula há 18 anos na graduação e eu noto que nos últimos 2 ou 3 anos parece que mudou muita coisa em relação aos 15 anteriores, né? E é a velocidade da tecnologia mesmo. Cada vez num tempo menor, mais coisas vão acontecer, mais coisas vão mudar, mas a gente está falando de uma geração que ela é muito difícil em vários aspectos, assim. A gente se questiona muitas vezes em sala de aula. É uma geração que, de repente, aquilo que para a gente é muito óbvio, para eles não é, e a gente se pergunta e sai da sala chocado muitas vezes, por ter uma percepção de, meu Deus, mas como é que o aluno não chegou a essa conclusão? E eu procuro tentar entendê-los da melhor forma. Hoje eu leciono semanalmente aí para mais de 620 alunos, acho que todos que aqui estão devem ter um número muito parecido no sentido de que é um desafio, porque é uma geração diferente da gente, né? No meu caso, sou uma geração acima dessa galera. Eu não tenho filhos, no sentido de que, de repente, os meus filhos são esses alunos todos em sala de aula, né? É o meu contato direto com essa geração, e que é maravilhoso, porque me alimenta, porque isso serve muito positivamente para o meu trabalho na agência, né? Então, é uma via de mão dupla estar em sala de aula. Agora, quando a gente fala da mídia propriamente dito, eu acho que, de repente, a minha visão como professor de mídia, como profissional de mídia, eu acredito que a mídia, de repente, é uma das áreas, se não a área que mais mudou ao longo dos últimos anos, né? Eu não sou conhecedor de criação, tem professores aqui dessa área, eu não sou professor de planejamento. Eu acredito que ao longo dos anos tenham ocorrido mudanças significativas nessas áreas também. Mas fato é que a mídia mudou muito, porque a mídia nada mais é do que a gente estudar o comportamento das pessoas, para que a gente possa, a partir disso, entender onde é que a gente vai mostrar as nossas marcas de produtos e serviços. E esse comportamento se alterou demais, né? Aquilo que Pierre Levy falava 40 anos atrás, 30 anos atrás, hoje está atualizado e a gente vê
algumas palestras, como a Amy, por exemplo, agora na SXSW, falando de futuro, no sentido de que as pessoas mudaram a sua forma de consumir conteúdo, de consumir entretenimento, de consumir notícia. E muito por isso a gente vem de uma geração nativa digital e que muitas vezes ela pergunta pra gente, ela tem algumas dúvidas, porque essa discussão do on e off é uma coisa muito da nossa cabeça e que para eles não faz sentido, né? Discutindo com os NDEs dos cursos, a gente muitas vezes tem a missão de entender se a gente vai pegar a mídia e vai colocar tudo num semestre só, ou se a gente vai dividir isso em mídia num semestre e mídia digital no outro, porque a partir do momento que a gente faz isso, a gente está separando conteúdos que na cabeça desses jovens não se separam mais, né? Mais do que isso, de repente, é a gente entender que o consumidor de hoje, o consumidor, ele é híbrido por natureza, ele não faz hora atividade online e hora atividade offline, ele apenas vive, né? Então, quando a gente fala de uma contratação de um profissional off, contratação de um profissional on, ou uma disciplina on, uma disciplina off, eu me sinto como se a gente estivesse tentando trabalhar apenas uma metade do bolo, uma fatia do bolo, quando na verdade o inteiro. Não faz sentido eu contratar um profissional de mídia que só saiba on, ou um profissional de mídia que eu só saiba off. Porque em alguns momentos na agência eu vou ter o desafio de ter o on e off aí, como é que faz, né? É como eu ser o dono de uma transportadora e só contratar um motorista que sabe dirigir caminhão vermelho. Não faz sentido nenhum. Para mim é a mesma lógica, né? Então, assim, com base nisso, eu acho que a nossa mídia ela mudou demais e caiu no nosso colo como professor, como coordenador, como profissional atuante do mercado, essa missão de tentar melhor entregar isso dentro da sala de aula. A gente é uma geração de transição, todos nós aqui, de repente, é, na faculdade, a gente não teve nenhum contato com digital. A gente foi do fichamento, da leitura de livro, da biblioteca, ambientes esses que, de repente, hoje não sejam mais frequentados pelos alunos. E aí, com base de tudo isso, ou como suco de tudo isso, o aluno tem muitas vezes uma dificuldade de entender que, às vezes, o target de uma campanha não é ele mesmo, né? Porque para ele a única realidade é ele mesmo, a única realidade são os amigos do Instagram dele. E não existe um Brasil diferente disso. E eu, pelo fato de dar aula na FECAP, que fica muito próximo da Praça da Sé, eu digo para eles assim: olha, a 500 metros daqui tem um Brasil muito diferente de você. E é uma verdade tremenda, porque a 500 metros dele tem o Marco Zero de São Paulo. A 500 metros dele você tem uma pobreza ou, de repente, um mundo muito diferente. O que eu tento contar aos meus alunos é que, com mais de 25 anos trabalhando em grandes agências e para grandes clientes, foram pouquíssimas as vezes em que eu era o target da campanha. Foram pouquíssimas as vezes em que eu construí uma campanha publicitária para um público como eu. Talvez isso tenha acontecido para uns 2 ou 3 clientes, mas na maioria das vezes eu cuidei de marcas que tinham targets diferentes. E aí eu tive que fazer uma imersão. Eu tive que entender sobre o outro. Porque muitas das vezes, um mesmo cidadão que tem uma característica demográfica igual à minha, tem uma composição geográfica igual à minha, às vezes o nosso comportamento é completamente diferente. 2 irmãs de 14 anos que moram na aclimação em São Paulo, elas têm a mesma demografia, elas têm a mesma geografia, mas uma pode gostar de Tiaguinho e Péricles, a outra pode gostar de AC/DC e Ramones. Isso muda tudo, a maneira de se vestir, os lugares que frequentam, a maneira que falam e assim por diante. Então, eu tento construir nos meus alunos que a publicidade vai muito além das mídias sociais deles e que o Brasil é muito grande, que cabe em vários países dentro de um Brasil. E que, muito por isso, são pouquíssimas as marcas que, inclusive, no mesmo momento, conseguem falar para todo o Brasil. E, de alguma maneira, eu tento transportar esse aluno para uma realidade diferente da dele. Quando eu digo para esse aluno que, ótimo, é verdade, nós temos 185 milhões de brasileiros conectados à internet, é uma realidade. Nós somos um país que passa 9 horas e 13 minutos por dia olhando para a tela de um celular, muito mais tempo do que a gente olha para a cara da nossa mãe, pai, irmão, tio, namorado, namorada. Mas existe um Brasil diferente da gente, que não está na Faria Lima, que não tem um 5G e que se informa, de repente, de maneiras mais tradicionais de notícias, etc. Não é porque a Larissa está aqui, não. Esse já seria o meu discurso naturalmente. Nós somos um país de 96% de lares com televisão. Nós somos um país onde a TV dita moda. E nós somos um país onde as grandes marcas, por mais que entendam a relevância do digital, não deixam de colocar uma verba na televisão.
não tem um carro popular que seja lançado no Brasil sem que vá para a televisão, entre outros segmentos tantos. O McDonald's, onde eu trabalhei por um tempão, é uma marca que aposta muito em offline, se é que assim a gente pode chamar. Então, acho que para esse aluno falta uma compreensão, e eu acho que é um trabalho nosso, um árduo trabalho, de entender que se a TV tem lá os seus 30, 35, 38, 40% de share, é porque ela tem uma relevância tremenda, que a gente é um país desigual e que a gente tem que entender que o Brasil é muito diferente da gente. O jovem de hoje, ele é ansioso, no sentido de que ele quer entrar na faculdade, quando ele espera a disciplina de mídia, ele tem uma percepção de que esse professor vai na aula um contar para ele como ele compra um anúncio no Google, na aula 2 como ele compra um anúncio na Meta, na aula 3 o que que é o DV360, e na aula 4 ele está pronto para ser gerente de mídia numa agência de publicidade. Então ele tem a ansiedade do conhecimento, da ferramenta, sem entender estratégia, sem entender planejamento, sem entender que antes dele sentar para mexer na ferramenta, existe um trabalho árduo, grandioso de compreensão de objetivos, de target, KPI, e que a ferramenta, de repente, é o menos complexo desse processo. Importante, mas o menos complexo, né? E mais do que isso, entender que a ansiedade dele de vida e de geração, ela não vai, de repente, colocar ele num cargo de gerente na noite para o dia, ou pelo menos não deveria colocar, embora em muitos casos a gente veja isso acontecer. É árduo, então, acho que de repente não o ensinar. É árduo, acho que do ponto de vista do professor de mídia, que essa quebra de expectativa. Você ser o portador de uma conversa que é mais complexo do que comprar um anúncio no Google, é mais complexo do que comprar um anúncio na Meta. Digo até para eles que para isso tem eventualmente vídeos do YouTube que podem resolver isso para eles, mas que de repente eles precisam entender que vai muito além disso. O trabalho que é muito feito na detecção de objetivos de campanha, de determinação de KPIs, de análises de mercado. É complicado porque é um aluno que, de repente, muitas vezes ele não está disposto a isso. Tratando especificamente das certificações, eu sou de verdade, um entusiasta das certificações. Eu fiz a primeira certificação do grupo de mídia ainda em 2010, quando o Daniel Chalfon era o presidente do grupo, e foi num modelo teste. E eu fiz porque eu já dava aula e eu queria fazer para entrar em sala de aula mais tranquilo. E eu fiz porque eu trabalhava na OG, vi o Musa, que era meu chefe, pagou e falou, vai lá e faz. E eu fiz e gostei, achei um modelo interessante. Confesso que muitos profissionais que trabalhavam comigo naquele momento diziam o seguinte: olha, isso aqui vai me testar, eu sou conceituado no mercado. Já pensou se eu não passo nesse negócio? Eu nunca tive medo de uma certificação. Eu acho que a certificação, eu acho que ela de repente treina a gente, qualifica a gente para que a gente tenha profissionais do mercado mais qualificados para dialogar com os demais sujeitos da publicidade, seja o anunciante, seja o veículo de comunicação. Gosto do formato de certificação, no sentido de recorrência, que a cada ano você tem que se atualizar e tem que se aprimorar para não te trazer um conforto e você, de repente, fazer uma prova e esquecer para todo sempre. Gosto muito do formato de certificação que sai da mídia digital, porque a gente tem as provas de certificação através do Google, lá, né, o Skillshop, a gente tem a Meta, a gente tem, mas é legal ver isso também na eletromídia, é legal a gente ver isso na Globo, é legal a gente ver que as plataformas de certificação, elas dão ao profissional de mídia da agência de publicidade, seja qual for o nível hierárquico dele, mais condição de pesquisa, de controle. Agora, de repente, acho que ainda falta uma ponte. Agradeço a PP por isso, agradeço a Larissa por isso, porque vejo aqui agentes dessa solução. As faculdades têm uma dificuldade nessa conexão. As faculdades têm uma dificuldade grandiosa, muitas das vezes, de estabelecer parceria com os grandes institutos. Aproveito aqui e agradeço. A gente tem aqui a Master Globo, né? A Globo, a gente tem aqui o Ibope. Eu gostaria de ter essas ferramentas dentro da FECAP. Eu tenho certeza que o Josué Brasil gostaria de ter nas faculdades que ele leciona, eu tenho certeza que a Isa gostaria de ter na Unisantos, tenho certeza que os professores gostariam de ter o Instar dentro da faculdade, que traz lá o MW, né, o Media Workstation, que traz lá todas aquelas ferramentas que a gente sempre trabalhou nas agências e que para o aluno a gente só conta. Porque também, por uma questão de não liberação, a gente não tira os prints da agência dessas ferramentas e leva para lá. Não seria correto, não seria ético. Mas que bacana seria se essas certificações chegassem ao mundo da faculdade de uma maneira mais
rápida, de uma maneira mais orgânica. No caso que a Larissa falou da Globo, chegou, porque naturalmente, por a gente ter uma proximidade ali com o pessoal que trabalha com ela, eu pedi para o William na tela, levamos isso para os alunos. Os alunos tiveram num primeiro momento, viu, Larissa, uma dificuldade ali, porque tinha que colocar uma empresa, um CNPJ, aí o William aqui resolveu, tá, e o pessoal conseguiu fazer. Mas eu não sei, de repente eu possa ser aqui portador de uma conversa que mais coordenadores que a questão possam, de repente, entrar em coro comigo. Ibope, Ipsos, Globo e todos os outros institutos, empresas que tenham um ferramental que possa ser agregador aos alunos, se conectem às universidades. Nós precisamos de vocês. Eu quero ter as ferramentas Ibope dentro da faculdade, eu quero ter as ferramentas Globo dentro da faculdade, para que isso ajude a construir profissionais ainda mais qualificados, né? Uma coisa que eu tenho notado, só para fechar minha fala aqui, porque eu sou professor e falo muito, é eu tenho notado um crescimento pelo interesse em mídia de outras áreas, né? Eu tenho notado que o profissional de digital, ele está procurando entender de TV. Ele está querendo saber o que que é um GRP, sabe assim? O que que é um custo por ponto, o que que é um flight, ele quer saber disso. O profissional de off, na mesma forma, ele também vai, não é um bicho de sete cabeças. Muitas das vezes o digital trouxe termos novos para coisas antigas, né? A não ser características específicas de mensuração e etc. Mas eu tenho sido abordado por empresas, por anunciantes. Um dos pilares do Criativos BR que a gente tem é curso. Eu tenho sido, eu tenho sido procurado por empresas para que a gente fale de mídia com departamentos comerciais de veículos, mas não só eles, que a gente fale de mídia com departamentos de atendimento de agências de publicidade. Que a gente fale de mídia com departamentos de marketing de pequenos e médios anunciantes. É um movimento interessante, que de repente, num passado, a mídia não era o mais importante de uma reunião ao cliente. Eu vivenciei isso, acho que o Amadeu deve ter vivenciado isso, de que de repente o diretor, a diretora de marketing ouvia muito a criação e na hora da mídia arrumava um compromisso qualquer e dizia, depois alguém me conta. Hoje a gente, graças a Deus, vive um momento em que, não menosprezando a criação, não diminuindo a criação, mas a mídia encontrou a sua importância dentro desse contexto como um todo. Essa é a minha fala. Muito obrigado, gente. Legal, Felipe, obrigado. Tem um comentário aqui, o Josué vai falar do comentário ou eu falo, Josué? Acho que eu vou falar, né? Pode É, seguir, ô, Vanderlei, pode Posso seguir. seguir? Então, o Uhum. próprio Josué interagiu com a Simone, né? A Simone Carvalhais, e ela faz esse comentário interessante aqui. Uma das grandes dificuldades que eu tenho como professora, e já vi outros falando também, é conseguir Media Kit com tabela de valores para trabalhar com eles, um planejamento. Fazer o planejamento com valores mais atuais, para eles terem contato com os valores que estão sendo aplicados de mercado. Nem que fosse no ano anterior, no ano passado. Nesse caso, nós estamos falando de 2024. Isso, no geral, veículos, empresas de out of home, etc. Porque no digital, nós, professores, conseguimos entrar na plataforma e simular os valores de investimento. Então, isso é um comentário dela. E o nosso amigo Josué está aqui também, e ele interage e fala que, e de verdade, até hoje, ele não entende como essas empresas não fizeram ainda essa aproximação com a academia. A Larissa, o Felipe tem algum comentário acerca disso? O Felipe comentou, né, dessa dificuldade. Vocês têm uma resposta? Vocês têm assim uma previsão, por que que isso acontece? Eu posso dizer um pouco aqui do nosso lado, tá? E até é, por algum motivo, acho que isso era feito em algum momento e se perdeu, né? Eu acho que a gente tem a vontade de voltar a fazer isso agora, a gente entendeu a relevância de fazer isso agora, né? Então, é bom escutar dessa forma clara que é importante sim, né? Que é importante que a gente se aproxime, que é importante que a gente pense em maneiras de disponibilizar informação, né, para vocês. E aí, assim, do meu ponto é eu começando esse assunto com vocês agora, entendeu? Então, assim, não consigo entender, não sei por que que não há essa aproximação, mas para a gente agora é muito clara a importância.
né, de contribuir, porque a gente tem muito conteúdo que está lá para contribuir, né, que vai além de Globo, tá? E assim, é conhecimento adquirido e feito para Globo que pode ser compartilhado, né? Então, tem coisas que não dá por questões de policy, né? Então, acho que isso é um pouco do que acontece, talvez com a Cantar, né? Mas a gente tem real interesse em abrir essas conversas, tá? E muito E grato, viu, Larissa? Perdão, o Vanderlei. pode falar, Felipe, pode falar, Muito Felipe. grato, Larissa, por essa possibilidade de conexão, sabe? De verdade, assim, para a gente é muito importante. Para a gente é muito importante porque esse aluno, muitas das vezes, ele, 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 ele só vai ter essa oportunidade aqui dentro, né? A gente sabe, o cara entra na agência, ele já troca o pneu com o carro rodando, sabe assim? Então, assim, a Sim, gente, a gente tem a chance de fazer isso na faculdade. Eu fico muito feliz de ver que a Globo, e não poderia ser ninguém, porque eu acho que dos veículos todos que nós temos no Brasil, além da Globo ser o maior player, é o maior conhecedor de brasileiros que a gente tem. Não é. existe um conhecedor de brasileiros. A Globo dita moda, maneira de se vestir, maneira de falar. Então, muito grato por essa aproximação. E tem, Larissa, alguma coisa prática? Você pode deixar assim, um contato para que os professores, os coordenadores possam fazer essa solicitação à Globo? Sou eu, nesse momento. Uhum, Eu, no primeiro momento aqui, eu tenho um time, né, e a gente está se... Nesse primeiro momento, assim, de verdade, a gente está entendendo qual que é a dimensão, né, de fazer. Eu acho que o primeiro passo é apresentar a Master Globo como uma ferramenta interessante, né, porque a gente aborda muitos assuntos do que a gente disse aqui. Mas eu acho que a gente pode abrir esse canal comigo mesmo, tá? Então, assim, meu e-mail uhum. fica à disposição para a gente abrir essas conversas e eu entender até o Ótimo. volume, o como que eu consigo escalar, né, os pedidos de maneira que eu consiga atender, né? Então, é o nosso primeiro passo aqui. Então, é muito, muito bom ouvir isso, muito bom e entender assim, tá, a Master Globo, eu acho que ela é um super primeiro passo, convido vocês a consumirem o conteúdo. E tem aprofundamentos que a gente pode trazer, tá? Assim, acho que os estudos que a gente tem de brasilidade, a gente pode colocar isso à disposição, tá? Então, assim, esse é um tipo de coisa que a gente pode colocar à disposição. Tem uma coisa muito legal, né, que ajuda a abrir mente, eu sou muito fã, que é do time até de performance, que o Felipe até falou de duas pessoas que são de lá, eles inovam muito nos formatos de modelo de atribuição, né? E abre a mente de como que modelo de atribuição e performance ela vai muito além do planejamento ali no Google, entendeu? Uhum. Eu acho que tem conversas que se podem ter para puxar um pouco a atenção sobre a importância do olhar 360, né? Os conteúdos de brasilidade, enfim. Mas eu vou colocar aqui no chat o meu e-mail para vocês. Uhum. Postigo, A temos gente Tem duas mãos pessoas com. levantadas, é isso que eu ia Duas falar. pessoas. Eu não sei José, quem levantou Professor primeiro. Carlos, professor Ed Mendonça e a professora Márcia. Na realidade, são três. O Ed pode, Mendonça acabou É, comentando ali. ele fez um comentário. Vocês querem falar? Podem fazer a pergunta ou o comentário. Márcia Pode ser, primeiro? pode ser, pode ser. É bem rápido na realidade. Boa tarde a todos, pessoal da PP, meus companheiros de trabalho e amigos que estão aqui, a todos que eu também não conheço. Larissa, Felipe, eu te falo muito obrigado pessoalmente na FAP. Larissa, muito obrigada, mas são um testemunho bem rápido, que depois deixou para os colegas perguntarem. Larissa, eu fiz o Master Globo. A Ai, primeira que maravilha. versão, mas como uma aluna indisciplinar, eu não fui até o final, tá? Eu tenho que confessar isso frente a todos vocês. Foi a primeira versão e eu queria fazer para sentir o que, porque eu e o Felipe, nós somos dois professores de mídia da FAP, e conforme o semestre, mídia um, mídia 2, a gente procura ter uma continuidade. O que um dá, Uhum, o outro sabe, e o que o outro, e vice-versa, porque a gente quer manter essa continuidade, porque é uma geração que já separa tudo, né? E sim. eles já sofrem de perda de memória. Você falou de fundamentos de mídia, o Felipe fala de planejamento e pesquisa num semestre, aí eu chego no outro e estou com uma disciplina que me dá a possibilidade chamada mídia aplicada, onde eles têm que
trabalhar aquilo que eles tiveram, pelo menos comigo e com o Felipe. E eu sei o que eles tiveram, tanto por mim como pelo Felipe. Às vezes perde a memória. Então, eu queria dizer isso que eu fiz o Master Globo e achei muito bom. Não sei se a versão que eu fiz mudou, tiveram outras, mas eu quero fazer de novo, porque eu gosto de testar antes de. E pensei em pedir, estou pensando nisso em mídia aplicada, conversei até com o meu coordenador, mas tem que tomar um certo cuidado, de colocar o Master Globo como um exercício Hum, em gosto sala, muito. mas eu tenho só um cuidado, aquela cuidado de tá usando o curso da Globo para usar É, como para ser agnóstico, e eu super entendo é. isso, tá? Então, eu estou tomando esse cuidado, mas eu estou recomendando. E essa experiência nesse semestre, eu quero que eles me digam o que que eles acham. E aí, qualquer Eu coisa que quero eu saber digo, tudo. eu te passo e também deixo essa disciplina aberta se um dia você quiser ir lá, porque nessa disciplina eu estou trazendo muita gente do mercado Que para legal. falar. Pode me convidar, se for para Então, só ouvir, para você eu saber, vou. eu adorei o formato do Master Globo. O conteúdo, eu acho que até progrediu mais, vou entrar de novo e vou fazer até o fim para pegar meu certificado. É, É, abril ou maio a gente vai ter uma atualização. Sugiro que até se você perfeito. for fazer de novo, esperar um pouquinho. E aí, tá bom, então já vou esperar, vou atender É, a professora, vou esperar abrir. Então, e a gente que vem desse mercado, se a vida inteira mercado, diretora de mídia, coordenadora de grandes agências, e estou dando aula. Então, essa fusão, como bem disse o Felipe, concordo com muita coisa que ele colocou, essa fusão é muito importante. E esse aluno, ele já separa tudo. A coisa mais difícil, o desafio que a gente tem, é que ele veja a mídia, não só a mídia como um todo, mas dentro de um processo. E eu gostei muito da linguagem do Master Globo, porque pode falar, mas é da Globo. Não, ela coloca uma. Tudo bem, tem aquela parte de compras que eu também acho legal. Então, parabéns pelo curso e se eu puder obrigada. colaborar com você cada vez mais para a gente aperfeiçoar, é uma excelente ferramenta para a gente ter em aula. E uma Muito outra obrigada. coisa é que eu tenho uma experiência para todo mundo que foi levantado. A FAP tem um acordo com o IBOP, e a gente Hum, tem uma instalação do IBOP, do TDI, do Monitor, de algumas ferramentas lá. E, gente, o resultado é muito bom. Se vocês puderem conversar com o IBOP, acho que tem alguém de IBOP aí. Claro que é uma instalação com banco antigo, é para um exercício, tá? Tem algumas limitações. Mas é muito interessante, porque eles ficam apaixonados pela ferramenta. Eles não sabem o tanto quanto a ferramenta dá para ah, eles. eu amo, então Como eu a sou minha vida inteira suspeita. eu mexi em BOP, Eu também. Então, eu acho então, que. Pode isso é falar, muito professor. legal. Se tem mais alguém que tem sugestões, que costuma usar alguma ferramenta, compartilhe aqui no chat com a gente, né? Nós temos professores do É, Brasil inteiro assistindo, nem só São Paulo está aqui. Então, então, a assim, Professor Carlos, minha agora. fala é aí, tá? Vou deixar aberto para os colegas, mas eu queria só dar esse testemunho e ótimo, falar dessa possibilidade de a gente conversar, e quando ela existe, ela é muito interessante. O resultado é ótimo. muito bom. Contem O Sabino, comigo. o Obrigada. Carlos Sabino também quer falar alguma coisa, professor Carlos? Sim, Vanderlei, obrigado. Queria primeiro parabenizar aí a APP pelo brilhante trabalho que vocês estão fazendo, né, já de um tempo para cá, trazendo os coordenadores, os professores. Queria parabenizar, né. É difícil de terça para mim, mas hoje eu tô folgado aqui na universidade. A gente terminou o semestre, vai começar o semestre, né. A Melissa agora também está na Universidade aqui de Minas Gerais, só que está lá em Paz. Parabéns aí por entrar, ô Melissa. Obrigada. Queria parabenizar também a fala da Larissa e do Felipe, muito boas falas. Fiquei muito feliz desse tipo de integração e desse conhecimento que em poucos minutos vocês trouxeram, né? Acho que, assim, eu queria só fazer uma questão para a Larissa. Larissa, eu participo de um grupo de pesquisa que a gente já fez alguns trabalhos com um diretor de inteligência de mercado, Lauro Teixeira. Não sei se você chega a conhecer ele, mas o Lauro ele é um ex-unespiano e a gente sempre traz ele para conversar. E ele convidou a gente às vezes para trabalhar ali um grupo de pesquisa da Unesp, né? E uma das questões que a gente falava era o seguinte: a distância que a gente tem das empresas com as universidades.
né? Aí retomo essa ideia hoje, né? Essa questão do Master Global eu acho interessantíssimo e fantástico como posicionamento, né? Se foi a sua ideia, sensacional. Eu acho que você tem que vender e ganhar dinheiro nisso, não só na Globo. De muitas pessoas. Não vou trazer para mim, não, E mas não, de porque muitas assim, pessoas. é um modelo de negócio, olhando assim, que é importantíssimo para diminuir esse caminho, né, entre a universidade. Por quê? O que que eu entendo? Quando a gente tem uma pós-graduação, pulando para pós-graduação, a gente tem pesquisadores que querem estudar e querem trazer, fazer, eu quero trabalhar com as coisas da Google, da Globo e assim por diante. Esse afastamento é muito grande. E eu faço parte de um mestrado que é de propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação, que é o Profinit, que a gente discute muito a questão de diminuir essa grande ponte gigante que a gente tem do mercado com a universidade, né? Você trazendo isso, e a professora que falou agora, que eu esqueci o nome dela, a professora Márcia, né? Trazer isso em sala de aula é a gente diminuir esse espaço, mas institucionalizar as empresas nas universidades, ou em laboratórios, ou em ações, ou em disciplinas compartilhadas, convidando vocês para ministrar em pedaços, eu acho uma das estratégias muito boas. Então, eu queria saber se você pensa alguma coisa nisso, e a UENG já abre aqui, né, a Universidade de Minas Gerais, assim, se quiser usar a gente de cobaia para fazer alguma ação com a gente, fique à vontade. Né? Essa era a primeira questão que eu queria ouvir um pouquinho mais só da Larissa e do Felipe. Fantástico, Felipe. Eu não sou professor de mídia, mas gosto demais, sou professor de criação, né? E a gente vê que essas tecnologias, né, as tecnologias versus experienciação, repertório, né? Quando a gente tem um aluno que tem essa vivência e tem essa interação com as tecnologias, o aluno explode. Ele vai, né, e chega nessa dimensão. Como, aí que eu pergunto para você, né, principalmente para você, assim, ensinar mídia para um aluno que não consome, o que que ele consome, né? Então, por que que ele está fazendo publicidade? Né? O perfil do nosso estudante, que estudante que a gente quer que saia da universidade, né? Como que a gente pensa isso? Porque a publicidade, as publicidades e assim por diante, como que você vê isso, né? Seria esses dois pontos e, mais uma vez, parabenizar uma tarde muito gostosa de ouvir todos esses temas aqui e mandar um abraço aí para os colegas de todo o Brasil aí, de publicidade e propaganda. Carlos, professor Carlos, eu vou aproveitar a sua fala e vou colocar para o Felipe também, que tem experiência de mercado, de sala de aula. Quais são os principais pontos, Felipe, que você acredita que os nossos estudantes precisam aprender para atuar hoje, na área de mídia de uma agência? Boa, obrigado. Prometo ser rápido aqui também, para passar a palavra para mais pessoas aí. Respondendo à primeira questão que foi colocada, Carlos Sabino, obrigado pela provocação. Eu acho que é contar para o aluno que nem toda marca se resolve com o meio de comunicação que esse aluno consome, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, a mídia impressa, que sofre um bocado, isso é uma verdade, isso é um fato, né? Não é uma opinião, a mídia impressa sofre um bocado, mas existem segmentos de mercado que são muito dependentes da mídia impressa, como o mercado imobiliário, né? Como o mercado financeiro, né? Então, o cidadão, às vezes, ele está lá na faculdade, quer trabalhar numa grande agência, e quando ele cai numa grande agência, numa galeria, ele vai cuidar de Itaú e vai comprar anúncio na Folha de São Paulo. E aí, de repente, ele toma um susto, né? Não era no TikTok como ele esperava, ou não era só no TikTok como ele esperava. Então, acho que é mostrar esse Brasil diferente, né? Me lembro que, cuidando de Bradesco, certa vez, peguei um voo até a região norte do Brasil, depois peguei mais um carro 6 horas, depois peguei mais 4 horas de barco para chegar num lugar. Então, assim, o TikTok não resolve para essa pessoa, né? TikTok não resolve. Então, é mostrar esse Brasil, que se ele eventualmente der sorte, não vou nem dizer de sorte, mas se de repente as coisas se encaixarem, ele vai trabalhar com uma marca jovem, um Trident da vida, e de repente ele vai ver naquela marca, na comunicação daquela marca, o espelho do consumo dele. Mas nem sempre é assim, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Respondendo a pergunta feita pelo Postigo, eu acho que é repertório. Eu acho, e parece chover no molhado dizer isso, mas é saber bastante de mídia, mas é saber muito de sociedade, né? Eu me lembro que eu tinha um professor na faculdade, falecido o professor Cláudio, de sociologia, talvez o professor Amadeu se recorde dele. Ele chegava na sala de aula sem nada na mão, sem um giz na mão, ele apenas jogava a papete dele que
voava uns 4 metros. Ele sentava de perna de índio em cima da mesa, todo mundo olhava para ele e ele falava: Hoje a nossa conversa é sobre casamento. E ele falava 4 horas sobre casamento. E a gente olhava um pro outro e falava: Que porra é essa? O que que isso tem a ver? Né? O que que isso tem a ver? E aí na aula seguinte, na semana seguinte, ele entrava, jogava a papete dele lá para longe, a sandália dele, falava: Hoje o assunto é família. Falava 4 horas sobre família. E que saudade do professor Cláudio. Hoje eu pagaria muito caro para ter aulas com o professor Cláudio. Não é à toa que na minha agência de publicidade tem uma sala de reunião com o nome dele. Então, eu acho que falta para o aluno ir além da sala de aula. Eu acho que falta para o aluno ler. Falta para o aluno o contrário. O estudante de hoje, ele quer se conectar com pessoas que pensam como ele, do ponto de vista social, político, econômico, etc. Eu acho que é ler de coisas diferentes, é ler um romance francês, é cozinhar uma lasanha de berinjela quando você não gosta nem de massa e nem de berinjela. Então, assim, parece bizarro dizer isso, mas eu provoco os meus alunos a consumirem conteúdos não óbvios. Eu acho que isso é um repertório. A experiência de vida, o viajar, o espectro de mundo, né, que a gente tem, nem todo mundo pode. Alguns alunos podem, outros não podem. Se o mundo te oferecer essa oportunidade, vá a teatros maravilhosos, vá a museus maravilhosos. A FAAP tem trazido com alguma frequência e vai chegar mais uma agora, não sei se eu posso dar spoiler, mais uma exposição. Então, converse com pessoas diferentes, né? Ou seja, para fechar minha fala aqui, faz tudo diferente do que sua mãe disse no passado. Converse sim com estranhos. Essa é a minha provocação. Legal, Felipe. O nosso decano, o Amadeu, também quer falar alguma coisinha ou Queria, perguntar, queria, Amadeu? estou até ansioso aqui, porque assim, Calma. o, hoje a reunião foi muito produtiva, porque na verdade, essa prática com instrumentos de mídia é muito significativa. Nós tivemos no passado, tá? A gente tinha o Ibope, ele colocava o famoso people meter e tal, mas isso se perdeu no tempo. Então, hoje em dia, realmente é um dilema danado e muitas coisas hoje fazem com que, né, um professor, quando ele começa o seu semestre, quando ele começa a ter abordagem com os alunos, ele não vai começar nunca falando de televisão, de audiência de televisão, dos meios tradicionais, porque a imagem, né, ela pode até ter um outro significado. Então, ele já parte exatamente para aquelas colocações que o Felipe falou, de falar mais do ambiente digital, de falar desses instrumentos, e não faz um link entre todos os meios, digamos assim. Então, hoje, isso é muito significativo que seja colocado nas faculdades, porque eu estou num projeto do CNPq, pessoal, que é muito interessante, é todo um trabalho aí de inteligência artificial, e eu estou com o pessoal, são 18 pessoas. Eu já dei 2 cursos de mídia tradicional, parece loucura, mas você tem, às vezes, né, uma pessoa tão boa em desenvolver uma série de coisas no ambiente digital, e quando a gente fala de audiência, sei lá, ou uma forma de avaliação, nossa, nunca soube como é que a audiência de televisão é medida. Então, eles não têm culpa, é que eles não tiveram acesso, né? Porque não, esse material desapareceu, é o fato número um. Segundo, os professores, né, para que eles não sejam considerados desatualizados, eles falam muito mais de tudo que envolve o ambiente digital. Então, é um pepino danado. Esse pessoal foi para o mercado, hoje em dia eles estão no mercado, eles não têm a noção do que é, né, todas as medições dos outros meios. Eles sabem tudo da meta, eles sabem tudo do digital. Mas se você perguntar como é a avaliação de rádio, por exemplo, hoje, com certeza eles não responderão, porque não fez parte da argumentação e a responsabilidade é nossa. Eu queria colocar isso, tá? Hoje estou feliz, olha só. Voltamos ao assunto. Obrigado por você deixar, né, à disposição. É, eu falo da Globo, tá? De todo esse material, porque professor, para dar aula de mídia, sofre. Se ele está longe dos grandes centros, eu nem sei como ele dá aula de mídia, porque é impossível. Então, temos esse ato, temos essa perda, digamos assim, de avaliação. E mídia é o contexto de tudo, fora tudo aquilo que o Felipe falou, né? Que não vamos esquecer que mídia não é só execução,
é preciso que se faça o link entre marketing, entre todo esse operacional, esse planejamento, para que depois a gente coloque a mídia no seu devido lugar, porque ela sofre muito preconceito até hoje. Desculpa, falei muito, mas eu queria registrar isso, né? Que a gente não precisa ter vergonha de falar de meios tradicionais, tá bom? Ok, Amadeu, a sua fala é sempre muito bem-vinda pela sua experiência, inclusive, de aula. A gente marcou exatamente para encerrar às 15h30 e eu gostaria de pedir que o Felipe e a Larissa, então, fizessem as considerações finais, alguma acrescentação na fala. É, posso ir, Felipe? Tá bom. Pode, pode. Seguinte, eu fico muito feliz com essa reunião. Acho que, na verdade, a gente a cabeça começa a ferver e pensar já em várias demandas que a gente precisa ter, né? Mas até para dizer, né? A gente está começando a conversa e tudo mais, mas assim, a nossa intenção é de estar cada vez mais próximo da PP. Muito obrigada a vocês, porque a gente entende que esse é um canal direto com vocês, né? Esse é um canal fácil, rápido. Então, assim, aqui é uma construção, né, que eu estarei muito próxima, a Globo estará muito próxima nesse relacionamento e eu tomando a frente aqui da parte de academia, para que a gente consiga espalhar a palavra para vocês das coisas que a gente acredita que seja importante e também de receber feedbacks e também de receber demandas, tá? Eu coloquei meu e-mail e fiquem à vontade, mas eu acho que a gente pode usar de canais que vocês já tenham, né, com o app para a gente poder ter um lugar em que todo mundo tem acesso no mesmo momento às coisas que a gente vai distribuir. Faz sentido, gente? Sim, sim, pode conectar, pode centralizar na app também, Sim, é um né? excelente canal para a gente fazer isso. Sim, sim, sem dúvida. Acho que o Regi, o Silvio e a próxima gestão também vão gostar bastante. E o Felipe? Felipe, tá por aí ainda? Eu Olá, Felipe. acho que ele caiu, hein? Ele caiu? Bom, acho que o Felipe caiu. Se ele não voltar enquanto a gente encerra, eu só queria lembrar mais uma vez que é importante vocês colocarem os nomes, a instituição, a empresa, a agência, e um e-mail para vocês poderem receber o certificado. Esse certificado só é válido para quem esteve agora conosco aqui ao vivo, né? Mas logo, logo, essa gravação vai estar disponível no canal da PP no YouTube. A gente agradece aos nossos convidados, à Larissa, ao Felipe. Realmente foi incrível e a gente sentiu a necessidade, a carência que o mundo acadêmico precisa dessa integração com o mercado, né? Principalmente no que diz respeito à mídia. A gente agradece aqui os professores presentes, professores do Brasil todo, como a gente pôde ver, um pouquinho, toda a equipe da PP. Acho que esteve aqui comigo o Edu, a Mel, o Josué, o Amadeu. Se tem mais alguém, eu peço desculpa, mas esses estiveram aqui, eu pude ver a presença deles aqui próximo da gente. O E. Felipe, só uma coisa, o Felipe falou que caiu energia na Vila Mariana e ele Ah, está tentando reconectar, mas de qualquer forma ele pediu perdão a todos e a gente ótimo, agradece aqui, né, a presença a dele. todo mundo, a Larissa e a todos que estão presentes aqui, contribuindo aí com essa troca de experiências, né? Sim. Vanderlei, se E você todo mundo encerra. e todo mundo que, na verdade, esteve aí presente nesses bastidores e se interessou para a realização desse primeiro Academia PP de 2025, né? A gente finaliza essa edição e até a próxima, sem dúvida, com mais assuntos, com mais profissionais de destaque dentro da publicidade. Muito obrigado e até o mês que vem. Obrigado, pessoal.